Olá, meu nome é Miguel Severo e eu vou conversar hoje com o Denis Vise, ele que é economista. Tudo bem, Denis? Tudo bem, Miguel? Tudo certo. Denis, a gente está recebendo uma enxurrada aí de comentários no Facebook, comentários no YouTube, nos nossos e-mails também. Todo mundo quer saber aí como é que está a tua expectativa aí para o cenário atual da economia, né, para 2017. Então eu selecionei 4 perguntas aqui e vou tentar aí te passar da melhor forma possível para você responder para os nossos investidores, ok? Ok, Vamos lá então. A primeira pergunta, obviamente, é sobre o cenário econômico, né? O que você acha do cenário econômico atual e qual seria a projeção aí para 2017? Será que a taxa de juros vai subir, vai cair, a inflação? Fala um pouquinho para nós aí do cenário atual. Bom, o cenário econômico, o cenário econômico de 2017, ele é uma consequência do cenário econômico de 2016. 2016 foi um ano de um ponto de inversão. Ao meu ver, ele foi um ponto de inflexão, onde a nossa economia vinha de uma trajetória muito ruim, né? Que os dados, na verdade, os dados da economia real eles estão aparecendo agora, mas já dava para ver que há muito tempo a nossa economia está em desajuste, e 2016 foi um ano que ela começou a se ajustar. O que a gente teve em 2016? Na verdade, tudo começa com uma mudança política muito grande, né? A gente... Início no primeiro semestre aí do ano a gente teve o impeachment da nossa presidente Dilma Rousseff e a ascensão do presidente Temer com uma agenda econômica totalmente diferente da agenda praticada pelo governo do PT. O governo do PT ele era um governo que tinha como agenda econômica o gasto público, né, medidas muitas vezes populistas, o dirigismo estatal, né, o governo ele acabava se intrometendo em tudo, regulava tudo e se intrometia em tudo na vida das empresas, que acabou criando diversos desajustes nos preços da economia. E esse enorme gasto criou assim, um ambiente inflacionário, né? Quando se gasta muito, esse déficit, esse gasto tem que ser financiado, e ele é financiado principalmente pelo quê? Ou aumento de impostos ou impressão monetária, né? Claro que hoje não se pratica mais a impressão de dinheiro propriamente dita, né, com uma impressora imprimindo papel moeda, mas a gente tem o aumento da base monetária, no qual causa inflação, né? Então, toda essa ideologia do governo anterior criou condições para a gente ter um ambiente inflacionário muito grande. Bom, aí mudou o governo, né? E o que a gente teve? A gente teve uma inversão da política econômica. O governo Temer implementou, desde o início, vem com uma agenda de reformas, né? Antes mesmo de assumir, ele já declarou para a população as suas intenções com aquela carta, aquela ponte para o futuro, no qual traz medidas de liberalização da economia, de aproximação com a iniciativa privada, e principalmente no controle do gasto público. Então a gente pode ver, já desde que assumiu, o governo Temer baixou, vamos dizer assim, diminuiu a máquina estatal, claro que não da maneira como eu gostaria, não da maneira como você gostaria, mas vem enxugando a máquina estatal, e também conseguiu aprovar no final de 2016, conseguiu aprovar a PEC dos gastos, né? Que é uma medida importante que você vai limitar o gasto público ao ano anterior, né, acrescido da inflação do período. Então você, de uma maneira, isso por 20 anos, né, vai estar congelado esse gasto de maneira real por 20 anos. Então, vamos dizer assim, com essa questão do gasto resolvida, cria-se uma condição em que a inflação começa a convergir para o centro da meta, que hoje é 4,5%, e já está acontecendo, se a gente pegar os índices inflacionários vem cedendo, e com a inflação em queda, cria-se espaço para a taxa de juros cair, tá? Então a gente começa a ver aí no segundo semestre de 2016 uma tendência de queda dos juros. E assim, agora puxando para 2017, o que a gente vê como perspectiva? Uma continuidade desse processo das quedas dos juros. Por quê? Simplesmente porque a agenda de reformas está continuando e, vamos dizer assim, as condições econômicas estão melhorando, né? Se a gente pegar, claro, a economia real ainda está em frangalhos, né?
pega o dado de desemprego que saiu ontem, pô, são 12 milhões de desempregados, muitas firmas fechando, mas isso aí tudo é consequência. A gente tem que olhar o início, e o início do processo está melhorando, né? As contas públicas estão se resolvendo aos poucos, tá? E os juros, vamos dizer, já começou a cair, a inflação está cedendo, e à medida em que as reformas avançarem, como até a reforma da Previdência, que é um item essencial, depois vem a reforma trabalhista, a reforma tributária, se essas reformas forem sendo implementadas, a gente pode ver um Brasil bem melhor daqui a 2 anos. Nós vamos passar por turbulências ainda, mas... Sim, lógico, sempre vão existir turbulências, mas assim, eu como economista, e acredito que até é um consenso de mercado, eu sou moderadamente ou até bem otimista em relação aos próximos 2, 3 anos do Brasil. Tá? Claro, né, mantidas mais ou menos as condições de hoje, né, mas eu acho que a gente pode ser moderadamente otimista em nossos investimentos na atualidade. Legal, legal. E a segunda pergunta tem mais ou menos a ver com esse cenário que você colocou aí, né? O que você acha mais interessante investir assim hoje, né, nesse cenário atual? Seria num título, num pré-fixado, num pós-fixado ou num IPCA+, de repente? Então, assim, num ambiente de queda dos juros, o que diz o manual? O que diz o que está lá na escola de economia, né? Na regra? Num ambiente de queda dos juros, você compra títulos pré-fixados, na qual você vai garantir uma rentabilidade fixa, ou um título híbrido, um título IPCA+, que é um título que traz um componente pré-fixado na rentabilidade, né? E traz também um indexador atrelado à inflação. Então, com esses 2 títulos, a gente conseguiria garantir uma rentabilidade e mesmo que o juro vá para baixo, caia bastante, a gente está com uma rentabilidade garantida. É isso que diz os manuais. No entanto, isso que eu estou falando, assim, muitos investidores já se anteciparam, né? E o que acontece? A taxa de juros, a Selic, que é a taxa de juros à vista, vamos dizer assim, ela começou a cair agora mais para o 4º trimestre de 2016. Porém, a taxa de juros que precifica os pré-fixados e os IPCA+, não é a Selic, e sim são as taxas de juros futuras, com vencimento em 2018, 2019, 2020, 2025, 2050, enfim. E as taxas de juros futuras, elas começaram a cair muito antes, né? A gente percebe aí uma queda da taxa de juros, o processo já começou com rumores do impeachment. Então, ali em setembro, outubro de 2015, foi quando a gente teve as taxas de juros futuras mais elevadas. Na época a gente pegou pré-fixados em 19, a gente pegou título público IPCA+, pagando IPCA mais 8, naquela época. Só que as taxas futuras foram caindo junto com o processo político, junto com a melhora do processo político, do processo econômico. Então, desde setembro, outubro de 2015, as taxas começaram a ceder, deram um pico em janeiro de 2016 e depois começaram a ceder de verdade. Então, o que acontece? Em resumo, os pré-fixados e os híbridos já caíram bastante. E como a Selic ainda está razoavelmente alta, e os pós-fixados são atrelados à Selic atual e não à futura, são atrelados ao hoje, ao CDI de hoje, então assim, um pós-fixado de 120, 130 do CDI sai rendendo, já larga de um rendimento de 17, 16% ao ano. Ao passo que um pré-fixado já vai largar de um rendimento de apenas 12%. Então veja, o pós-fixado ele está com uma diferença a favor dele de 4 pontos percentuais. Então tu me pergunta, qual que é o melhor? Assim, a gente vai dar uma balanceada. Exatamente. Colocar... A meu ver, pelo fato de já ter dos pré-fixados e híbridos já terem caído muito, o melhor é a gente pegar o melhor dos dois, vamos dizer. Compra um pouco de pós-fixado para aproveitar ainda a taxa de juros que tá alta, mas compra também pré-fixados e híbridos para você garantir a rentabilidade. E o bom mesmo, assim, os títulos com mais potencial de valorização agora, grande parte desse potencial já foi, mas que eu ainda enxergo potencial de valorização,
são os IPCA mais longos, em que você consegue sair no meio do caminho. Hoje tem até 2055. NTNB 2055, NTNB 2050 ou a principal 35. Esses aí são títulos longos que, conforme a taxa de juros for caindo, esses títulos vão ganhando capital. Mas veja, é para a gente, vamos dizer, comprar eles agora e sair quando a taxa de juros parar de cair. Né? Esses títulos não são adequados num ambiente de alta dos juros. Então, assim, hoje o ambiente é de queda, mas a gente tem que, eu acho que fazer um pool, fazer um mix. Né? E aí até entra, existem ativos de renda variável que tendem a se valorizar com essa queda da taxa de juros, igual um IPCA mais longo. Por exemplo, temos aí as próprias ações, temos fundos multimercados. Os fundos multimercados eles se beneficiam bastante desse cenário, eles estão apostando muito na queda dos juros. Legal, nós temos até uma pergunta que eu já guardei para o final, que eu acho que é mais ou menos nessa linha aí. Né? Na realidade, vou encaixar aqui a terceira pergunta, que fala um pouco da economia americana. Está todo mundo querendo saber aí com o nosso amigo Trump lá se ele vai realmente fazer um bom governo, se você vê com bons olhos essa economia e se isso pode impactar principalmente na nossa renda fixa aqui no Brasil. Né? Tem alguma relação? Será que o investidor ele pode ficar um pouco preocupado com a economia americana interferir nas nossas aplicações aqui? Então, assim, lógico que tudo que acontece no mundo acaba impactando nos investimentos e o mundo hoje é globalizado. Né? Então, às vezes, um evento na China, um evento nos Estados Unidos vai impactar os nossos investimentos aqui. Assim, primeiro, minha opinião sobre Trump. Eu acho que ele é um político populista, tá? Ele vai tomar medidas populistas em prol do eleitorado dele. Eu acho ele meio maluco, assim, ele tem umas ideias que realmente vão contra a tendência. Ele gosta de mídia, né? Ele gosta de mídia, ele já foi apresentador, então ele joga muito bem com isso, mas ele é meio maluco, ele é um pouquinho... Eu acho que ele é um pouquinho imprevisível até, mas ele tá fazendo o que ele falou na campanha. E o que ele falou na campanha, na verdade, prejudica sim, os Estados Unidos a longo prazo. Tá? Ele quer, vamos dizer, fechar as fronteiras, ele quer fomentar a indústria local, que é ineficiente, perto da China, e quem que paga esse fomento vai ser o consumidor americano. Né? Vamos dizer que ele taxe um produto mexicano, um carro mexicano para entrar nos Estados Unidos, ele vai taxar. O que vai acontecer? A indústria local vai se beneficiar porque tem uma barreira de entrada. Sim. Mas o consumidor americano vai ter que pagar custos mais altos, vai ter que pagar um produto mais caro. Então, na verdade, ele vai transferir a renda do consumidor para os industriais. E com isso vai direcionar empregos para aquelas indústrias e, vamos dizer assim, vai conseguir fazer toda aquela propaganda dizendo eu criei empregos. Mas no longo prazo isso é bastante destrutivo para a economia. Porém, essas medidas populistas, elas num curto prazo, elas têm um efeito. Né? O mercado no início, nos primeiros 4, 5 anos, 6, 7 anos, aí só o tempo dirá, mas vamos dizer, as medidas populistas elas têm um impacto positivo na economia a princípio. Então, vamos dizer assim, é muito provável que a Bolsa de Valores lá suba, é muito provável que o dólar se fortaleça, como vem acontecendo. Diante disso tudo também a gente espera um aumento da taxa de juros, que não é desse governo, já vem um processo aí, um aumento leve na taxa de juros lá dos Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, a gente espera um fôlego a mais na economia americana. Mas depois vem a conta. E daí pode ser, vamos dizer, se essas medidas se aprofundarem, pode acontecer o que aconteceu no Brasil. Né? O governo do PT, que foi um governo basicamente populista, teve vamos dizer, o seu boom, e depois a conta chegou. E a conta está sendo paga agora, né? Então, assim, agora, falando do impacto no Brasil, eu acho que o Brasil ele vive um momento muito mais dele do que qualquer outra influência externa possa influenciar. Vamos dizer assim, o Brasil ele se afundou tanto nos seus problemas que, assim,
e agora que está fazendo reformas importantes, estruturantes, que nem o FHC conseguiu fazer, nem o governo Lula conseguiu fazer, que tinha alta popularidade, e o governo Temer está conseguindo fazer justamente por ser impopular e talvez por não precisar de votos. Então, a gente está vivendo um momento tão ímpar na nossa economia que eu acho que os investimentos aqui eles vão ser muito mais impactados por questões locais do que por questões dos Estados Unidos, apesar de ter uma pequena influência de lá. Então, assim, mesmo que lá, assim, eu vejo que mesmo se o Trump fizer A ou B, ou beneficiar A ou B, a trajetória que a gente está vivendo não vai ser alterada, a meu ver. Né? Então, legal. Mesmo com o Trump, eu continuo moderadamente ou até bem otimista em relação ao Brasil nesses próximos 2, 3 anos. Não, e isso é muito bacana, que vem também a calhar com a última pergunta, né? Todo mundo quer saber sobre a Bolsa Brasileira, né? Que hoje está em projeção de alta e todo mundo quer saber sobre isso. Na tua opinião, assim, nesse cenário de 2007, 2017, vai continuar essa alta? Como é que você vê essa parte dos gráficos da Bolsa, das empresas? E eu acho que um outro caso importante também, de repente, existem produtos que poderiam ser atrelados à Bolsa com uma segurança maior para o investidor? Explica um pouquinho para nós sobre isso aí. Não, legal. Assim, esse processo de queda dos juros, ele leva a Bolsa para cima. Assim, as nossas ações, da maioria das empresas do índice Bovespa, elas não, vamos dizer assim, elas estagnaram e caíram e não se recuperaram já faz muito tempo. A gente não tem uma alta, como a gente viu na Bolsa recentemente em 2016, desde 2009. Né? Veio a crise do subprime, a nossa Bolsa caiu 70%, depois recuperou em 2009 e depois de lá só caiu. Então o preço dos nossos ativos estão muito abaixo do que deveriam estar, a meu ver. Os papéis estão muito baratos. Os papéis ainda estão baratos. E outra, os papéis hoje eles estão sendo precificados com o lucro de hoje. Mas se você projetar um crescimento do lucro das empresas daqui para frente, esses papéis que hoje parecem estar a um preço normal estarão baratos. Né? Então, assim, tudo isso vai junto. Né? Esse otimismo em relação ao Brasil vai criar impactos na Bolsa. Então, eu acredito que assim, a perspectiva em relação à nossa Bolsa é boa, tá? Com todas as reformas é positiva. Porém, Bolsa de Valores, ações, não é um investimento para todo o perfil. Tá? Por mais que esteja na moda, por mais que a perspectiva seja boa, o investidor de ações, quando compra ações diretamente, vamos dizer, vou comprar ações, tem que estar preparado para quedas de 30%, 40%, 50%. Tem que estar preparado. E tem que, assim, para não perder, a pessoa tem que ter estômago, né? Tem que estar com o psicológico em ordem, tem que conseguir dormir à noite. Então, para você, cliente, que já me conhece até há mais tempo e ouve eu falar, tem que ter um psicológico em ordem. Então, não é... Para aquele cliente que tem um perfil mais conservador, mas que quer ter vamos dizer assim, quer acompanhar um pouco, quer poder investir na Bolsa com mais segurança, o que você... Existem produtos para isso? Existe. Então, para esse cliente, para esse investidor que quer ter um pezinho na Bolsa, mas não quer ter esse risco de perder 30%, 40%, que pode acontecer se você investir diretamente em ações, estão sendo lançadas várias oportunidades em COIs, né? Certificados de Operações Estruturadas. O COI nada mais é do que um produto financeiro emitido por um banco que casa, vamos dizer assim, a segurança da renda fixa com a rentabilidade atrelada ao mercado de renda variável. Então, por exemplo, a gente está agora em fevereiro com 2 oportunidades de COIs. Um COI para a Bolsa Americana, na qual você aplica por 3 ou 5 anos, recebe garantido uma taxa pré-fixada de 10% ou 24%, né, para 3 anos 10%, não é ao ano, 10% no período todo, ou 24% nos 5 anos, mais toda a valorização do S&P 500. Que é um índice que regula a Bolsa Americana. É, né? O principal índice da Bolsa Americana, que não é o índice, o Dow Jones. Não é o Dow Jones, que é das indústrias. O S&P pega mais as .com, a Google, Microsoft, pega esses ali.
Então, assim, a XP está distribuindo esse COI, por quê? Justamente para pegar esse boom populista do Trump, né? E com a segurança, né? Vamos dizer que a bolsa lá, tudo deu errado, caiu 50%. Não importa, o investidor brasileiro vai ficar com a taxa pré-fixada. Qual que é o mínimo para aplicar nesse? 15 mil reais. 15 mil reais. 15 mil reais. E também temos um outro lançamento aí para o mês de fevereiro, que é um COI que é atrelado a 5 empresas brasileiras, tá? No qual ele tem uma duração de 2 anos e assim, ele tem janelas de observação, que é a cada 6 meses. E a cada 6 meses tem uma taxa pré-fixada de 8%. Então vamos dizer assim, as ações são Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BVMF e Gerdau. Tá? Montou-se o COI. Na primeira janela de observação, que é em 6 meses, se em 6 meses essas 5 ações estiverem no mesmo patamar ou tiverem subido, o COI é desfeito e o investidor ganha 8%, pré-fixado em 6 meses. Se uma ou 2 ações tiverem caído, a gente vai para uma próxima janela de observação que é em 12 meses. Muito bem, 12 meses repete-se. Se as 5 ações estiverem acima do preço de entrada ou igual, o investidor ganha 8 mais 8. Ganha 2 taxas pré-fixadas e o COI é encerrado. Se tiver caído, se alguma das ações tiverem caído, aí vai para a próxima janela de observação. E assim por diante, uma nova janela de observação em 18 meses e um final, né, que é a última janela de observação, em 24 meses. Se em 24 meses as 5 ações não tiverem mais altas do que o preço de abertura, aí o investidor ganha o capital investido. Veja que nesse COI é mais renda fixa, mas você está atrelado... Está com um pezinho na bolsa lá e consegue... E o objetivo é o quê? É ganhar uma taxa pré maior. Poxa, 8 mais 8 dá 16% e pouquinho ao ano pré-fixado. Num ambiente de queda dos juros... Inflação ali, né? Mais ou menos. Não, até dá mais. Um pouco mais. Se a gente pegar a inflação projetada está em 4,5% para esse ano, então se você ganhar 16, você vai ter um ganho real de quase 12%, isso ao ano. Então é um produto interessante, né, que é atrelado à bolsa, tem esse risquinho, né, pode não dar certo, mas as perspectivas são muito boas. Né, então seria um produto aí também para se trabalhar. E quem que garante, porque o COI não tem o fundo garantidor de crédito, né, o FGC. Como é que é a garantia desse? O emissor garante. Né? O emissor sempre é banco grande, banco rating AA, então a gente tem que pegar COI de banco grande, Morgan Stanley, BNP Paribas, enfim, tem Bank of America, enfim, são bancos grandes que emitem esses certificados e a gente tem que ter essa segurança de um banco grande. Né? Praticamente daí fica uma aplicação só com o risco mesmo da parte variável lá da bolsa, mas que pelo menos teu capital está garantido e no caso do COI do S&P está garantido o capital mais a taxa pré. Bacana, acho que são produtos muito interessantes aí para quem está a fim de colocar o pezinho, né, como você falou, na renda variável. E, Denis, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você, esclarecer muitas dúvidas aí dos nossos investidores e vamos fazer, eu acho, mais vídeos aí para cada vez que venha mais novidades do mercado e também mais perguntas aí, que a gente está recebendo muitas perguntas, a gente vai fazendo mais vídeos aqui para deixar vocês a par aí de todas essa situação no mercado aí, tá bom? Obrigado por ter assistido, obrigado pela atenção e dê um like no nosso canal, compartilhe no Facebook, vamos ajudar essa rede a crescer cada vez mais aí e ajudar também a outros investidores a ter mais conhecimento e pulverizar essa grande leva aí de investidores que a gente tem no Brasil aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.